dentro do nosso Bom Dia, a gente fala de saúde. Desde quase 4 anos atrás, eu tive o prazer de, pela primeira vez, trazer a doutora Ângela, que é endocrinologista, esta mulher maravilhosa que hoje está aqui no nosso estúdio, se encontra nesse exato momento aqui. Eu quero falar um pouquinho dela. A Ângela Maria Leal, na verdade, foi um dos primeiros presentes que nós ganhamos dentro do Bom Dia News, desde a primeira vez. Ela nos contribuiu bastante nesses quase 4 anos em estar aqui tirando dúvidas sobre vários problemas de saúde. Estar hoje aqui no programa em 2024 com esta mulher que sempre foi esposa, uma boa filha, uma grande médica, que também representou muito bem e representa até hoje uma classe de mulheres da saúde gigantesca, de mulheres que cuidam de mulheres. Qual foi a primeira sensibilidade que eu tive ao conhecer a Ângela? É que se eu via ginecologistas, profissionais dentro da saúde que se importavam com mulheres, eram poucos no aspecto de explicar, de ouvir bastante, de ter aquela consulta gigantesca. Sabe aquela consulta que parece que você não está com um médico ginecologista, você não está com uma endocrinologista, mas você está com uma verdadeira psicóloga do seu lado, uma mulher cuidadora, zelosa. Essa é a Ângela Maria. Hoje ela representa uma classe muito boa de médicas que nós temos dentro do estado do Piauí e para mim é um diferencial, porque desde a primeira vez que eu a trouxe para o Bom Dia, eu percebi que ela tinha um zelo. Poucas mulheres foram para as redes sociais para verdadeiramente defender a mulher quando o assunto era saúde. Por que não dizer a saúde dos hormônios, a saúde daquela mulher que a gente sabe que os hormônios, no dia a dia, se você não tem ele no seu corpo, vem desânimo, queda de cabelo, a visão parece que não é a mesma, os dentes parece que não estão lá como devem estar, as unhas não estão perfeitas, a pele mais ressecada e a autoestima lá embaixo. Sabemos que os hormônios da nossa tireoide influenciam bastante no nosso humor. E muitas vezes as pessoas não entendem, mas uma médica endocrinologista reconhecida, que valoriza outras mulheres, entende muito bem do que eu estou falando. Então, hoje, no Dia Internacional da Mulher, primeiro eu quero parabenizá-la. Você vai receber suas flores, não no final, mas agora. Obrigada. Vai deixar aqui para levar no final. Obrigada. Mas, assim, eu tinha que falar tudo isso de você, Ângela, porque você é essa mulher. Você recebe sua paciente, sua cliente, mas hoje mais com um olhar bem maior. Filha, mulher, filha, esposa e mãe. Teve a honra que Deus deu, o prazer, o privilégio ao lado do marido dela de ter um bebezinho. Missão cumprida. No aspecto ainda de continuar em vida, valorizando ainda mais a vida de outras mulheres. Exatamente. Eu tinha que falar isso de você porque você é essa mulher. Você é diferente, você é diferenciada nesse meio da saúde, sabe, Ângela? A gente, como comunicadora, traz médicos todos os dias, médicas todos os dias, todas são queridas, são amadas, cada uma com a sua essência. Mas você tem essa essência. Falar de tireoide hoje é falar desses hormônios que contribuem com a nossa saúde mental, psicológica, do corpo, não é verdade? Com certeza. E eu agradeço o convite mais uma vez para estar aqui especial nesse Dia das Mulheres. Na verdade, hoje é um dia que reconhecemos a importância do dom da vida de cada mulher. E por que não falar da saúde? Saúde é o maior bem que a gente tem. Então eu desejo contribuir com a saúde das nossas mulheres piauienses. Eu sei que aqui vai chegar também em outros estados de todo o mundo, hoje com a tecnologia das redes sociais. Sim. Então que nós sejamos sempre instrumento de luz na vida de mais mulheres para que vivam mais com saúde, qualidade de vida e longevidade, que não é só adicionar anos de vida, mas adicionar vida aos nossos anos. Então, a saúde emocional, a saúde física estão totalmente relacionados. Eu costumo falar que mente, corpo e espírito andam juntos. E a tireoide é uma glândula que parece pequenininha, mas tem uma função super importante. Uma não, várias funções do nosso organismo. Ela é uma glândula que está na base anterior do pescoço, logo abaixo do famoso pomo de Adão, que é a cartilagem tireoide. Ela fica 2 centímetros abaixo. Então é importante chamar a atenção, logo, desde o início, para a questão do autoexame da tireoide, porque nós podemos, com um espelho, levantando a cabeça, evidenciando o local da tireoide, observar com um gole de água que tomamos se tem algum aumento nessa região
ou seja, um nódulo, por exemplo, que se descoberto logo, deve ser levado para buscar o especialista e já iniciar a investigação para descartar, por exemplo, ali um câncer de tireoide. Então, hoje a gente já tem essa possibilidade também, além do autoexame das mamas, também tem o autoexame da tireoide. Essa glândula, que parece pequena, ela é responsável pelo crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, pela regularização do ciclo menstrual, fertilidade, já que estamos falando de vida também, como também memória, concentração, o peso. Nós vivemos na era das doenças crônicas não transmissíveis. Olha aí o alto índice e prevalência de obesidade, que estamos na semana do Dia Mundial de Obesidade, então temos que falar também da relação da tireoide com o ganho de peso. Não é que ela cause obesidade, mas ela contribui para uma lentificação do metabolismo caso esteja com deficiência na produção de hormônios da tireoide, impactando a vida de milhares de brasileiros e de pessoas no mundo. Então entra aí a importância da investigação dos hormônios da tireoide nesse perfil de pacientes, como também ela é importante para o controle emocional. Então eu costumo falar que a tireoide é importante ser avaliada e se der sinais do fio de cabelo à unha do pé. Então, por exemplo, quando eu tenho uma deficiência na produção de hormônios da tireoide, que é o hipotireoidismo, cuja principal causa é uma doença autoimune conhecida como tireoidite de Hashimoto, eu tenho anticorpos, células de defesa na circulação que vão levar a uma inflamação na glândula tireoide, destruindo algumas células da tireoide, baixando essa produção de hormônios, os pacientes podem ter fadiga, cansaço, indisposição, sonolência excessiva diurna, ganho de peso, porque falta o quê? Falta combustível para o nosso organismo funcionar. O intestino ele tende a lentificar, queda de cabelo, pele ressecada, unha quebradiça, sintomas de depressão. Então, olha aí a importância diante de quadros de depressão, ser avaliado também a questão dos hormônios da tireoide. Então, essa é a principal disfunção da glândula tireoide, o famoso hipotireoidismo, que é uma diminuição na produção dos hormônios da tireoide, cujo diagnóstico é feito por meio de exames de sangue. Olha a importância, mais uma vez, de colocar os exames de rotina em dia, mulheres. Mulheres e homens, tá? Comete mais mulheres, olha aí, estamos no Dia das Mulheres. Então, o público feminino é o mais acometido pelas doenças da tireoide, em especial com o passar dos anos, ali depois dos 35 anos. Então, vamos cuidar. Lembrando que pode acometer também crianças e também idosos, especialmente ali com o passar dos anos, o surgimento de nódulos de tireoide. E lembrando que crianças tem que fazer o quê? Ao nascer, o teste do pezinho, porque algumas podem nascer também com hipotireoidismo congênito. Daí a importância do diagnóstico, rastreio e diagnóstico precoce para já instituir o tratamento correto e aquela criança se desenvolver bem. Então, vamos sim buscar o especialista diante desses sinais e sintomas. Eu falei hoje do hipotireoidismo, mas também temos que lembrar que existe o hipertireoidismo, que é quando eu tenho uma função aumentada, uma produção excessiva de hormônios da tireoide. E os sintomas são exatamente o contrário em sua maioria. Se eu tenho excesso de combustível para o organismo funcionar, então eu vou ter, em geral, batedeira no peito, acelera os batimentos cardíacos. Em vez de sonolência excessiva, é comum insônia. Tá? Também eu tendo a acelerar o metabolismo e meu organismo começa também a perder peso, muito às custas de massa de músculo. Por isso não é orientado repor hormônio da tireoide sem indicação médica. Às vezes a gente vê por aí alguns pacientes fazendo uso de hormônios da tireoide com finalidade estética para perda de peso, mas não é essa a indicação. Uma vez, como eu falei, pode levar até arritmia cardíaca e morte. Então tem que ser bem diagnosticado, o paciente bem avaliado para avaliar a necessidade de repor ou mesmo instituir tratamento para controlar a produção de hormônios da tireoide, que também vai impactar na nossa saúde emocional e física. No hipertireoidismo, como eu tenho excesso de hormônios da tireoide, é comum eu ter quadros de ansiedade, pânico, porque eu fico mais nervoso, agitado, o coração fica sobressaltado. Então, o sono fica afetado, isso aí tudo contribui para também a questão do comprometimento da nossa autoestima. Então, se você se identificou com esses sintomas, busque ajuda médica. Em relação à questão do bócio, o que é o bócio? É o aumento do volume da tireoide. Pode estar presente tanto em pacientes com hipotireoidismo, mas mais comumente no hipertireoidismo. Então, é comum o olho sobressaltado, a protusão ocular e também o aumento do volume da tireoide em pacientes com hipertireoidismo. E a principal causa de hipertireoidismo também é uma doença autoimune, conhecida como doença de Graves, que foi quem estudou essa doença, mediada por anticorpos também presentes na circulação.
E quem tem histórico de doença autoimune da tireoide, seja o hipo ou o hipertireoidismo, já tem um fator de risco aumentado para desenvolver essas doenças. Então, atenção aí se tiver casos na família de doença da tireoide, seja distúrbio hormonal, ou seja, na produção, excesso de hormônio ou deficiência, como também a presença de nódulos de tireoide. Já sabemos que quem tem histórico familiar já tem risco aumentado de ter essas doenças. Então, a importância de fazer uma boa anamnese, ou seja, ouvir o paciente, tanto em relação à questão dos sinais e sintomas do paciente, como também a história pessoal e familiar, para poder realizar um diagnóstico adequado, complementando com exames, seja laboratoriais, seja, se necessário, com exames de imagem, como a ultrassom de tireoide, que é o exame mais adequado para a avaliação dessa glândula. Muito bom. Vocês perceberam que estar com uma profissional onde ela abrange todas as informações e leva até você o que você precisa saber é muito importante. Ela já veio várias vezes aqui falar sobre o hipotireoidismo, sobre o hipertireoidismo, mas parece que a gente precisa conscientizar uma quantidade de mulheres, principalmente nesse dia de hoje, para que elas tenham essa consciência. Porque muitas vezes, com essa luta e batalha do dia a dia, com o estresse, o lado ansioso, preocupações, mulheres que acabam de uma certa forma vivenciando dias diferenciados do passado. As mulheres de hoje não são mais as mesmas mulheres do passado. São mulheres que estão mais no dia a dia acelerando suas vidas. Muitas vezes deixando de comer na hora certa. Muitas vezes deixando verdadeiramente fazer um exercício físico. Como a própria doutora falou uma vez para mim, Vanusa, 50% é remédio, exercício físico, 50% é remédio e são os cuidados, a alimentação, mas também tem uma outra parte que você tem que fazer exercícios físicos e tem que realmente dar qualidade de vida no dia a dia. Mulheres estressadas nos últimos tempos, elas têm provocado também esse problema de saúde da tireoide, né? Com certeza. Como eu falei, a principal causa de distúrbios funcionais da tireoide são as doenças autoimunes, que tem relação também, como fator de risco, a vida estressante. Então, vivemos um mundo mais acelerado, né, uma rotina de multitarefas, e o estresse emocional pode sim levar ao surgimento dessas disfunções hormonais. Muitas vezes, alguns pacientes têm o achado apenas dos anticorpos aumentados na circulação, mas não tem ainda a disfunção hormonal. Dependendo do estilo de vida, ou seja, de como que está a alimentação, a rotina de atividade física, ou mesmo o sedentarismo, se não está tendo ali uma rotina de sono restauradora, ou mesmo a vida muito estressada, isso tudo pode impactar, sim, na disfunção dessa glândula. Então, eu costumo falar que o principal remédio é o estilo de vida saudável. É importante, sim, pararmos para cuidar da saúde, para não necessariamente termos que parar para cuidar de uma disfunção, de uma questão de doença. Por que não prevenir, se esse é o melhor caminho? Muito bom. E aí, para a gente dar um pouco mais de continuidade ainda nessa conversa, falar sobre a questão de algumas pessoas que vão tomar remédios, particularmente, provavelmente por um bom tempo, ou talvez pela vida toda, cirurgias que muitas vezes é obrigado a fazer e outros tratamentos novos que estão aí no mercado, né? Isso. Então, se eu tenho uma baixa produção de hormônio da tireoide, é comum a gente fazer a reposição desse hormônio e acompanhar os pacientes com relação à melhora clínica, melhora dos sinais e sintomas, acompanhando também com exames de laboratório, exames de sangue, para saber se estão dentro dos níveis adequados. Porque o bom controle dos hormônios da tireoide garante o bom funcionamento do nosso organismo. Já se eu tenho excesso de hormônios, eu tenho que investigar a causa. A depender se é a doença autoimune ou é um nódulo que está ali, que começou a ganhar autonomia, começou a produzir muito hormônio, eu vou avaliar se, nesse caso, vai ser indicado o tratamento medicamentoso, com remédios, ou o tratamento cirúrgico. Então, por isso que é importante investigar a causa também dessa disfunção hormonal. No caso, o hipertireoidismo tem causas de autoimune, como também tem causas de nódulos que podem estar ali produzindo muito hormônio. E esses casos pode ser instituído também, dependendo do paciente, a avaliação de tratamento cirúrgico ou mesmo com radioterapia. Então, daí a importância de você buscar o profissional especializado para que seja ouvido a sua história, investigado adequadamente o seu caso, complementado com exames de imagem e definir o melhor tratamento para o seu caso. Para a gente finalizar essa conversa, eu gostaria muito que a doutora falasse a respeito dos tais engasgos. Sabemos que muitas vezes o refluxo pode provocar algo do tipo, mas a tireoide também relacionada ao hiper ou hipo. Engasgos, de repente, podem acontecer pelo simples fato de você engolir uma saliva?
Então, vamos lá. O diagnóstico diferencial, sim, dos engasgos ou dificuldade para engolir, né, sintomas dispépticos, que a gente chama. Está aí a doença do refluxo, cujo diagnóstico é clínico, que o paciente ele tem sintomas de regurgitação, queimação, quando ele come determinados tipos de alimento. Pacientes com quadro de sobrepeso, obesidade, têm uma predisposição maior a ter refluxo por causa da pressão intraabdominal. A circunferência abdominal aumentada estimula ali a pressão e volta a comida ácida do estômago para o esôfago. Pode sim ser avaliado se o paciente tem isso durante a consulta médica. Existe tratamento medicamentoso que melhora esses sintomas, mas também questões comportamentais, para você evitar de deitar logo depois de se alimentar, não beber junto com a refeição e observar que tem determinados tipos de alimentos que pioram o quadro de refluxo e respeitar o seu corpo. Evitar esse tipo de alimento. Em relação à tireoide, eu posso ter sintomas de compressão ou mesmo essa sensação de um bolo na garganta, sim, quando eu tenho, por exemplo, ali os nódulos de tireoide ou o bócio, o aumento do volume da tireoide, que eu falei que está presente, pode estar presente tanto no hipo, quando eu tenho deficiência, quanto no hipertireoidismo, que é até o mais comum, quando eu tenho excesso de hormônio da tireoide. Então, nesses quadros, quando eu tenho um aumento do volume da tireoide, seja às custas de um nódulo ou pelo aumento do volume total da tireoide, pode sim dar sintomas de compressão, como dificuldade para engolir, falta de ar, rouquidão, e isso chama a nossa atenção e é mais um motivo para buscar o especialista. Nossa, foi ótimo falar com você. Desejo para você um dia maravilhoso, Internacional da Mulher. Que você todos os dias continue cuidando das mulheres. Vejo a cada dia o quanto você tem levado várias informações para suas redes sociais. Tão jovem, tão querida, tão mãe maravilhosa, esposa. Parabéns. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Estava morrendo de saudade de você. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e que venham mais oportunidades. Tá aí nas redes sociais. O meu Instagram é @angelamarialeal.endócrino. Sigam lá, enviem suas dúvidas. Eu estou aqui realmente para ajudar a nossa humanidade, para viverem mais, todo mundo com saúde e qualidade de vida, que é sim o nosso maior bem. Um grande abraço a todas as mulheres e mais uma vez, feliz dia. Feliz todos os nossos dias.